Então, pessoal, o nosso tema principal é o ecossistema, tá? Porque nós trabalharemos nessa semana sobre natureza e sociedade e as relações que o ser humano tem com o meio ambiente, com os outros seres vivos. Beleza, gente? Então vamos lá. O tema principal da aula é sustentabilidade. E a pergunta que a gente tenta responder através dessa aula é como desenvolver uma sociedade economicamente viável, né? Como é que a gente mantém os nossos padrões de vida, as nossas necessidades, e como é que você vai manter essa sociedade economicamente viável e ecologicamente sustentável. Essa é a pergunta que a gente vai tentar, ou pelo menos refletir sobre ela, beleza? Voltando aqui para o tema principal da aula, que é a parte de ecologia. Os temas trabalhados nessa aula vai ser, além de ecologia, né, os conteúdos que estão dentro de ecologia, de biologia, são os principais conceitos da ecologia, as relações ecológicas que existem entre os seres vivos e, claro, também falaremos, que é o tema principal da aula, sobre sustentabilidade. Vamos começar trabalhando aí um pouco sobre os principais conceitos de ecologia. Então, dentro da ecologia, você tem o conceito de ecossistema. Quem estuda os ecossistemas é a área da biologia conhecida como ecologia. Então, a ecologia, repetindo, é a área da biologia que estuda os ecossistemas. Então, essa palavra ela é derivada do grego. Eco vem do original oikos, que significa casa ou lugar de viver. E logia, como vocês sabem, é estudo. Então, a ecologia estuda a nossa casa, o nosso ambiente, as relações que nós temos com os outros seres vivos do nosso planeta. Beleza, gente? O segundo conceito que eu queria tratar com vocês do tema de ecologia, né, é os fatores do ecossistema. No ecossistema nós temos fatores bióticos e fatores abióticos. Os fatores bióticos que nós temos no ecossistema são os seres vivos, os animais, as plantas de diferentes espécies. O que a gente tem que tomar cuidado? Quando a gente pensa em seres vivos, a gente pensa logo nos animais. Mas não são só os animais que são seres vivos, as plantas também são seres vivos e nós ainda temos os micro-organismos. E tem os fatores abióticos também do ecossistema. Os fatores abióticos de um ecossistema são aqueles que nós dizemos não vivos, né? São aqueles fatores como rochas, minerais, a água, o ar, o sol, a própria luz, né? A temperatura se encaixa aí nesse conceito de fator abiótico. Então, relembrando, ecologia é a área da biologia que estuda os ecossistemas. O ecossistema é formado por fatores bióticos e fatores abióticos. O outro conceito, terceiro conceito aí que a gente vai trabalhar, é o conceito de cadeia alimentar. Esse conceito é um conceito básico também, que com certeza vocês lembram lá do sexto ano. O que uma cadeia alimentar mostra? A cadeia alimentar é um gráfico que ele mostra as relações ecológicas entre diferentes seres vivos. Relações geralmente de alimentação. Quem serve de alimento para quem? Porém, pessoal, na natureza não existe uma cadeia alimentar. Na natureza, o que nós vamos ter é a teia alimentar. Porque um organismo ele pode se alimentar de vários outros organismos e servir de alimento para vários outros. Isso não é uma cadeia única e linear, mas é uma cadeia multidirecional. Todo mundo lembra desses níveis tróficos que a gente aprende lá no sexto ano. Primeiro nível trófico dos produtores. Aqueles seres vivos que têm a capacidade de produzir seu próprio alimento. As plantas, por exemplo, fazem isso por meio do processo chamado de fotossíntese. Você ainda tem o consumidor primário, que são aqueles que se alimentam dos produtores, consumidores secundários, que se alimentam dos consumidores primários, e consumidores terciários. Galera, toma cuidado, porque isso é muito comum cair em prova do Enem. Tem alguns seres vivos que podem atuar em mais de um nível trófico. Olha para a corujinha lá no meio. A coruja ela está aí como consumidor secundário, porque ela está se alimentando, por exemplo, do rato. E o rato se alimenta do produtor. Mas e se essa coruja, em vez de se alimentar do rato, estivesse se alimentando de algum tipo de fruta, por exemplo? Entra na dieta dela alguns tipos de fruta. Então ela deixa de ser aí, ocupar o nível de consumidor secundário e
passa a se tornar consumidor primário, porque está se alimentando dos produtores. E ainda existe outra possibilidade. Eu acredito que muitos saibam que a coruja ela pode se alimentar, por exemplo, de cobra. Então, se essa coruja se alimentar da cobra que está acima dela, ela está se alimentando de um consumidor secundário, se tornando assim consumidor terciário. Então, o conceito de cadeia alimentar mostra esse conjunto de relações. E um organismo que ocupa um nível trófico pode muito bem ocupar outro nível trófico, tá? Beleza, galera? Outra coisa que cai muito em prova e que a galera esquece é o nível trófico que tá lá embaixo. É o cara que come todo mundo, vamos dizer assim. Que são os decompositores. Esses seres vivos, eles se alimentam dos restos de animais e de plantas. São muito importantes, talvez os mais importantes. Sem eles não existiam vida, não existiam os outros níveis tróficos, porque eles têm a capacidade de fazer a reciclagem da matéria orgânica. Então, por meio do processo de decomposição, eles podem disponibilizar no solo nutrientes para os produtores crescerem, e os produtores são a base da cadeia alimentar, tá? Já os decompositores estão em todos os níveis tróficos. E, mostrando aqui um decompositor para vocês, né? É um cogumelo, um fungo, ele se alimenta de matéria orgânica e acaba disponibilizando mais nutrientes aí no solo, tá? Não esqueçam dos decompositores lá nos níveis tróficos e da importância dele no ciclo de nutrientes. Beleza, gente? Ainda continuando aí nos nossos conceitos em ecologia, né? Falar agora um pouquinho sobre as relações ecológicas. Diferentes animais, diferentes seres vivos estabelecem diferentes tipos de relações. E é bem interessante, a gente vai falar sobre algumas delas aqui. Então nós iremos falar das relações ecológicas aí que existem entre os seres vivos. Elas podem ser intraespecífica ou interespecífica. O que é a relação intraespecífica? Ocorre entre indivíduos da mesma espécie. E o que é a relação interespecífica? Interespecífica são as relações que ocorrem entre indivíduos de espécies diferentes. Intra dentro, inter fora. Intraespecífico dentro da própria população da mesma espécie. Interespecíficas entre espécies diferentes, populações de espécies diferentes. Então vamos lá, vamos ver algumas dessas relações. Nas intraespecíficas você tem as relações harmônicas e desarmônicas. A relação harmônica é quando traz benefício para os dois participantes, vamos dizer assim, dessa interação, dessa relação. E a desarmônica é quando um sai ganhando e o outro sai perdendo ali naquela relação, tá bom? E na relação dentro da própria espécie intraespecífica harmônica nós temos sociedade e colônia. Dentro da mesma espécie, ou seja, intraespecífica, desarmônica, nós temos também dois tipos de relação: competição intraespecífica, né? E canibalismo. Nas relações interespecíficas entre espécies diferentes, nós também temos relações harmônica e desarmônica. Relações harmônicas, mutualismo, protocooperação e comensalismo. Nas relações desarmônicas entre indivíduos de espécies diferentes, né, interespecífica, nós temos a competição também, temos o predatismo e, por último, o parasitismo. Galera, vamos olhar cada uma dessas bem rapidinho. Tem uns vídeos massa aqui para vocês verem, tem coisa legal, beleza? Então, vamos aprender um pouquinho aí, porque isso aqui cai pra caramba a prova do Enem. Ano passado eu falei que ia cair, caiu questão disso aqui, certo? O que eu falei naquela aula de revisão, do jeito que eu falei, o exemplo que eu usei, caiu na prova. Então fica ligado porque isso aqui cai pra caramba em prova do Enem, beleza? Vamos passar aqui. Primeiros conceitos aí que a gente vai trabalhar, o conceito de sociedade e colônia. Galera, sociedade e colônia são indivíduos da mesma espécie. É uma relação intraespecífica harmônica. Então vamos lá, diferenciar um pouquinho sociedade e colônia. Sociedade, existe uma divisão de castas, geralmente. Então são organismos da mesma espécie que vivem juntinhos e cada um desempenha uma função diferente dentro daquela estrutura, né, social. Por exemplo, aí as abelhas, que tem a abelha operária, a abelha rainha e tem o zangão. A operária é aquela que vai fazer a coleta e proteção da colmeia.
O zangão vai ter a função de reprodução e a rainha, claro, também vai ter a função de reprodução e ela que vai possibilitar aí a propagação da espécie. Beleza, gente? Segundo conceito aí, ainda de relação intraespecífica harmônica, de colônia. É muito comum se confundir colônia com sociedade. Tá? A colônia são indivíduos da mesma espécie que vivem juntos e eles têm uma ligação física. Eles estão interligados. O exemplo aí é dos quinidários, né? Aí você tem um recife de coral e essa estrutura que vocês estão vendo não é um animal, são vários animais. Eu vou mostrar para vocês um vídeo aí falando sobre a importância da preservação dos ecossistemas e eu falo mais um pouquinho aí sobre esses animais no vídeo. Competição é uma relação desarmônica entre indivíduos da mesma espécie, mas também pode ser entre espécies diferentes. Então, aqui você está vendo uma competição muito conhecida que é entre os leões e as hienas. Essa é uma competição, é uma interação do tipo desarmônica, a relação desarmônica. Essa é interespecífica, entre espécies diferentes, mas podem ser intraespecífica. Os indivíduos da mesma espécie podem lutar por território, por parceiro sexual, para reprodução, né, por recursos naturais como água e alimento. Beleza, gente? Então, competição é mais fácil, ninguém erra isso aqui na prova do Enem, mas essa daqui é comum a galera errar. Mutualismo é uma relação harmônica interespecífica entre espécies diferentes. Então são indivíduos que se ajudam mesmo sendo de espécies diferentes. E tem dois tipos aí de mutualismo: a protocooperação e a simbiose. Vamos ver a diferença entre elas. Protocooperação. Na protocooperação, uma espécie ganha, a outra também ganha, mas um consegue sobreviver sem o outro. Beleza? Então, exemplo clássico aí, né, do pica-boi, que é uma ave que se alimenta de parasitas e também se alimenta, aí, neste caso, de restos de alimentos que ficam na boca do jacaré, por exemplo. Tá? E a simbiose, a diferença entre a protocooperação e a simbiose é porque na simbiose existe uma relação íntima em que um organismo não sobrevive sem a outra espécie. Gosto muito desse exemplo do koala. O koala, ele se alimenta de folhas de eucalipto, beleza? O koalazinho, filhote, quando nasce, ele não tem a capacidade de se alimentar de folhas de eucalipto. Vai morrer? Claro que não. Ele vai se alimentar do leite da mãe. Mas aí chega o momento dele se alimentar de comidas sólidas. E aí, como é que ele vai fazer se ele não consegue degradar a folha de eucalipto? Não consegue digerir. E por que ele não consegue digerir? Porque existe uma bactéria no trato digestório do koala, dos adultos, que ajudam a quebrar as moléculas das folhas do eucalipto. E o filhote não tem essa bactéria no seu trato digestório. A fêmea, quando vai desmamar, vamos dizer assim, o filhote, ela vai mastigar algumas folhas de eucalipto, pré-digerir essas folhas. Ela vai liberar através das suas fezes uma pasta contendo ali aquelas folhas pré-digeridas e essa pasta está cheia de bactérias. E o primeiro alimento sólido que o filhote do koala recebe é as fezes da sua mãe. Para que isso? A partir desse momento, dentro do trato digestório do filhote, você vai ter as bactérias que têm a capacidade de degradar celulose. Então você tem uma relação aí harmônica interespecífica. É uma relação onde os dois organismos ganham e essa relação é uma relação íntima, que um não sobrevive sem o outro. Por isso a gente chama de simbiose. E o que o koala ganha? Lógico, a capacidade de se alimentar das folhas do eucalipto, porque a bactéria agora vai conseguir quebrar aquela parte das moléculas que ele não consegue. E a bactéria ganha o que com isso? O abrigo e alimento. Beleza, galera? Comensalismo. Comensalismo é a relação em que um indivíduo ganha e o outro nem ganha nem perde. Esse aqui é um exemplo clássico também do peixe rêmula. Esse peixezinho aí, ele fica nadando embaixo do tubarão e se aproveitando do resto de alimento que cai aí da boca do tubarão, das presas que ele ataca. Tá? O tubarão ganha o que com isso? Nada. E o peixe ganha alguma coisa, comensalismo. Tem outro exemplo aí bacana de comensalismo que eu encontrei na internet, que é isso aí, onde que a aranha fez sua teia?
nos chifres do veado. Qual a vantagem que o veado está ganhando com isso? Nenhum. Porém, essa aranha vai poder se deslocar por diferentes ambientes, né, e assim capturar suas presas com a maior facilidade do mundo. Muito massa aí esse exemplo de comensalismo. Comensalismo, lembrando, é uma relação interespecífica entre espécies diferentes, em que um ganha e o outro nem ganha nem perde. Beleza, galera? Dois conceitos aí que todo mundo conhece: predatismo, os predadores, e canibalismo, né? Quando o indivíduo se alimenta de outra espécie, a gente chama de predatismo. E quando um indivíduo se alimenta da própria espécie, exemplo clássico aí do louva-a-Deus, né, que a fêmea se alimenta da cabeça do macho durante a cópula, a gente chama aí de canibalismo, beleza? Fácil, fácil. Mais dois conceitos aí, bem bacana. Parasitismo. Parasitas são todos os indivíduos que vivem à custa do outro, causando prejuízo. Fácil assim, todo mundo conhece. E esclavagismo. Esclavagismo não chega a ser um parasitismo. Por quê? Porque no esclavagismo, como está mostrando aí, os pulgões e a formiga, os pulgões se alimentam da seiva da planta e acabam liberando, vamos dizer, defecando um pouco de glicose, e a formiga se alimenta dessa excreta desses organismos, né? Então ele não está perdendo nada e a formiga está ganhando, se aproveitando do trabalho dele. Então a gente chama isso de esclavagismo e não parasitismo, tá? Galera, tem um exemplo aqui massa que eu quero mostrar para vocês, né? Porque na verdade, na natureza, por mais absurdo que possa parecer, existe sim os zumbis. Então esse exemplo aqui que eu vou mostrar para vocês é de um tipo de fungo zumbi. E é algo bem interessante, né? Muitos filmes de ficção, como eu falei, eles se baseiam em fatores biológicos, né? Acabam introduzindo aí a ideia de vírus e a ideia de bactérias que têm essa capacidade de alterar o comportamento humano. E, de fato, isso acontece no reino animal, não com a espécie humana, mas com essa espéciezinha aí de formiga. Beleza, galera? Essa formiga aí, ela foi infectada por um fungo, né? Ela está totalmente desorientada e o fungo conseguiu penetrar aí o seu exoesqueleto. E ela vai agora trabalhar para o fungo. E ela tem um comportamento de subir o mais alto que ela pode. O fungo começa a se alimentar aí do que sobrou do seu cérebro e de tudo que tem dentro da formiga. E ele começa a crescer. A partir desse crescimento aí, ele começa a produzir os esporos, que são células germinativas. Esses esporos vão ser liberados no ar, agora de um ponto muito alto, porque essa formiga levou para esse alto. E aí, esses esporos vão poder infectar outras formigas, que vão alterar o comportamento, transformar essas formigas em zumbi também. Bastante legal aí o exemplo, né, galera? Então é isso. Parasitismo, esclavagismo, a gente já viu aí, são alguns conceitos da ecologia. Galera, agora voltando ao tema principal da nossa aula, que é equilíbrio ambiental, a gente vai entender que o equilíbrio ambiental é um estado de um ecossistema onde a fauna e a flora são mais ou menos constantes. Aí eu pergunto a você, qual a importância da manutenção dos ecossistemas do nosso planeta? Então a gente precisa ter esse equilíbrio ambiental, porque a única espécie que tem a capacidade de alterar drasticamente um ecossistema é a nossa. Quebrar esse ciclo de nutriente, essa manutenção do número de espécies que existem. A única espécie que tem a capacidade de levar à extinção outras espécies é a nossa, tá? E é isso. Dois conceitos que a gente vai ver aqui dentro de sustentabilidade é o conceito de conservação e o conceito de preservação. Conservação e preservação não são a mesma coisa. Conservação nas leis brasileiras significa a proteção dos recursos naturais com a utilização racional, garantindo sua sustentabilidade e existência para as futuras gerações. Já a preservação visa a integridade e a perenidade de algo. O termo se refere à proteção integral, à intocabilidade. Então, quando eu falo de conservação, eu estou falando de manter um recurso natural para que não falte para as próximas gerações. Mas quando eu falo de preservar,
eu tenho uma área lá que tem uma espécie que está em risco de extinção. Essa área não tem relevância econômica, mas tem uma grande relevância natural, ambiental. Então eu transformo isso aí numa área de preservação. Então a restrição a essa área vai ser bem maior do que uma área de conservação, tá? As áreas de conservação geralmente permitem algum tipo de manejo, de exploração, desde que não venha a acabar com aquele ambiente. E as áreas de preservação não, geralmente são leis que estabelecem essas áreas e você não pode caçar, pescar ou desenvolver qualquer atividade com fins econômicos que podem levar à destruição daquele ambiente. Tá bom, galera? Então, é esse o dilema. O dilema que a gente nos depara hoje é com essa ideia de que a economia e preservação são dois opostos. E a ideia do futuro é que a gente possa unir essas duas coisas para que a economia possa andar, mas que os nossos ambientes naturais, os nossos ecossistemas, eles possam ser preservados, tá? Então, gente, por que preservar? Para que preservar, né? A gente preserva por quê? Então, mostrei aí o exemplo do Recife de Coral. Por que a gente vai preservar esse ambiente? Qual é a vantagem? A gente costuma pensar em vantagem, né? E muitas vezes a gente não pensa nas outras espécies. Mas existem, né, dentro do conceito de ecologia, de educação ambiental, os valores das espécies que nós, como seres humanos, atribuímos. Às vezes nós olhamos para a espécie com valor econômico, e eu acho que deve ser olhado sim. Né? Também olhamos para a espécie do ponto de vista ambiental, do valor ambiental que aquela espécie tem para a manutenção daquele ecossistema. E também tem a forma mais profunda de pensar no ecossistema, que é o valor intrínseco da espécie. É o direito que essa espécie tem à vida. Mas eu vou falar um pouco mais sobre isso com vocês por meio de um vídeo que eu fiz de uma área de preservação aqui pertinho da minha casa e que eu acho que vai dar pra gente elucidar algumas coisas aí desse tema, do tema da nossa aula de hoje. Valeu, galera! Então, pessoal, para falar um pouco da importância da preservação de alguns ecossistemas, eu vou usar como exemplo aqui uma área de preservação próxima aqui à minha casa. Essas aqui são as imagens de satélite da cidade de Cabedelo. Como vocês podem ver, de um lado é o rio, do outro é o oceano. Né? O rio Paraíba de um lado, o oceano Atlântico do outro. E Cabedelo é praticamente um banco de areia. E esse banco de areia só se formou graças a um banco, né, Recife de Coral, que formou um banco de areia que fica mais ou menos nessa região aqui. Então, pessoal, esse aqui é um vídeo que eu gravei para uma aula aí de poríferos e quinidário, tá disponível no YouTube, vou deixar o link para vocês. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui é que essa aula foi desenvolvida aí nessa ilha. Essa é a Ilha de Areia Vermelha. É um banco de areia, tem aproximadamente 3 km de extensão e fica a mais ou menos 1 km da praia. E eu fui lá para mostrar esses animais aí, que são os quinidários, o Recife de Coral. As pessoas chamam isso de pedra, mas isso aí são animais. E foram estes animais que formaram esse Recife de Coral. Esses animaizinhos aí, os quinidários. Eles formaram toda essa estrutura de Recife de Coral. Então eu olho para essa área de preservação e me pergunto, qual o valor disso para mim? Qual o valor disso do ponto de vista econômico? Na economia a gente pode utilizar para o turismo, por exemplo, sem degradar tanto esse ambiente. Qual é o valor ecológico disso aí? O Recife de Coral é um dos ecossistemas mais importantes do planeta. É ele que permite a manutenção da vida marinha. E acima de tudo, gente, o valor intrínseco. Porque eu acredito que cada animal, cada ser vivo, ele tem o seu valor e tem seu direito à vida. Mesmo dos mais complexos aos mais simples, como as esponjas que estão passando aí no vídeo.